Pessoal, boa noite, tudo bem? Deixa eu só fixar o comentário para ficar a legenda aqui. Bom, eu estou aqui ao vivo já com vocês no Instagram e vou entrar ao vivo aqui no YouTube, né? Deixa eu ver se eu melhoro a iluminação aqui, que eu deixei o meu... Deixa eu ver aqui um negócio. Que eu deixei a minha iluminação lá no meu estúdio. Bom, acho que aqui vai ficar melhor. Pessoal, olha só. Bom, boa noite a todos. Eu vou entrar aqui no YouTube. Hoje eu vou falar daquela ideia, daquela proposta, daquela fala do governador do Rio de Janeiro, o governador eleito, o Wilson Witzel, sobre a possível utilização de snipers para abater traficantes no Rio de Janeiro, tá? Deixa eu iniciar aqui a paradinha aqui no YouTube e eu já volto com vocês aqui, tá bom? Olá, meus amigos, Lúcio Valente aqui com vocês também, agora no YouTube, já estou aqui no Instagram com a galera e hoje eu vou falar de um tema que pode ser objeto aí de debates, inclusive de provas discursivas, prova oral, e você tem que saber se posicionar tecnicamente. E não só isso, né? Fiz aqui uma pesquisa de como está o debate sobre alterações do Código Penal e que podem influenciar a vida de todas as pessoas, tá? E é uma oportunidade de estar aqui com vocês debatendo esses temas e eu quero que vocês aproveitem bem esse tempo, tá? Primeiro eu gostaria que vocês se lembrassem de se inscrever nesse canal, no Vou Ser Delegado, tá? A galera do Instagram que não conhece ainda, vamos aqui para o Vou Ser Delegado, tá? Também acione a notificação e já dê o like aqui, que eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, tá? Então já dê o likezão aí, show de bola, que vai dar tudo certo, tá? Deixa eu organizar aqui. Bom, olha só, meus amigos. O tema hoje é justamente esse, né? A utilização de snipers, né? De snipers possivelmente pela polícia do Rio de Janeiro. Pelo menos essa seria a proposta do governador eleito, do Wilson Witzel, né? Que inclusive é um juiz federal, foi um juiz federal, de utilizar snipers para abater, né? Para... abater, vamos dizer assim, né, narcotraficantes nos morros do Rio de Janeiro, ou nas regiões de conflito do Rio de Janeiro. Bom, eu vou falar desse tema, tá? Vou explicar para vocês qual é a situação, qual é a situação da legislação hoje, quais são as saídas, tá? Até porque a gente está falando aí de um governo, um futuro governo Bolsonaro que vai obrigatoriamente mexer no Código Penal, e eu vou falar para vocês aqui, vou adiantar para vocês daqui a pouquinho um artigo que vai ser mudado, e eu já tenho um texto aqui que provavelmente vai para o Código Penal, né? Só o Bolsonaro tomar posse aí, passar um tempo, vai ter essa alteração no Código Penal, tá? E vai solucionar esse problema aí, beleza? Bom, antes de qualquer coisa, eu queria dizer para vocês o seguinte. Bom, o debate é o seguinte, o governador eleito do Rio de Janeiro, ele disse em entrevistas e depois confirmou que utilizaria policiais treinados como snipers, ou seja, atiradores de elite, para abater, né, inclusive de longuíssima distância, né, narcotraficantes, pessoas que estivessem portando, né, fuzis principalmente, numa situação de claro desrespeito à normalidade legal, né? Então, primeiro a gente tem que considerar, antes de qualquer coisa, gente, antes de debater qualquer coisa, eu coloquei isso no meu Instagram e virou discussão política. Porque você é esquerdista, você concorda, não concorda. Porque não tem nada a ver com esquerda, não tem nada a ver com direita. Nesse nosso debate aqui, tem a ver com a análise da legislação e só. E a gente ter a capacidade de discutir isso juridicamente sem vamos dizer, essa marca, sem esse carimbo de dizer, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Vamos esquecer isso, já passou a eleição, agora vamos debater juridicamente as coisas, tá bom? Bom, olha só, primeira coisa, você tem que entender que esse debate ocorreu especificamente no Rio de Janeiro. E a situação hoje que vive o Rio de Janeiro, já há algum tempo, não é uma situação
comparável com qualquer outro local do país. E também não é comparável com qualquer outro local do mundo que não esteja em guerra. Então, apesar de você não ter um conflito civil ali declarado, você tem um exército lá para ver se controla essa onda de criminalidade. Não vou falar nem onda de criminalidade, porque essa situação no Rio de Janeiro já se tornou endêmica, né? Então, assim, a primeira situação é essa. A gente não pode desconsiderar que a gente está analisando essa situação, especificamente num tipo de criminalidade que se enraizou no Rio de Janeiro, e é uma criminalidade diferente, por exemplo, da criminalidade que ocorre no estado de São Paulo, é uma criminalidade diferente que ocorre, por exemplo, no Nordeste do país ou no Sul do país. É uma criminalidade específica, com características específicas do Rio de Janeiro, onde você tem territórios tomados por narcotraficantes ou por milícias que realmente tem uma característica de domínio territorial. Domínio territorial. Então, as pessoas só entram naquele local, aquelas pessoas autorizadas pelos criminosos, né? Pessoas que não são autorizadas são mortas, executadas, né? Pessoas que estão utilizando aplicativos Uber, sei lá o que, entra lá sem querer, aquele Waze, né? Entra sem querer, são executadas. Então, assim, entram na comunidade meio desavisado à noite. Existe um tipo de policiamento por parte dos próprios criminosos, um policiamento contra o ataque de outras facções e da própria polícia. Você tem uma situação complicadíssima ali de uma mistura ali, de uma, vamos dizer, de um entrelaçamento, né, também de agentes públicos nessa criminalidade. Então, uma contaminação de agentes públicos nessa criminalidade, a gente não pode negar isso. Então, não é uma situação que é fácil muitas vezes. Para mim, que moro em Brasília, por exemplo, apesar de ter morado no Rio, muito tempo fui criado no Rio, vim para cá já na pré-adolescência, meu pai é carioca, né? Fui criado ali na Ilha do Governador. Então, apesar de ter morado lá, o Rio de Janeiro hoje é um tipo de criminalidade que eu, no meu ponto de vista, não conseguiria compreender se não tivesse lá 2 vezes, 3 vezes por ano. Então, pessoas que não são do Rio de Janeiro talvez tenham dificuldade até de debater isso. Talvez se você perguntar para a população do Rio de Janeiro, você vai ter uma aprovação disso de 90%, porque lá realmente é uma situação muito específica. Bom, considerando isso, que a gente está tratando de um fato específico do Rio de Janeiro, considerando que é uma criminalidade específica, o debate não é um debate geral. Ele não é um debate que, por exemplo, faça sentido para pessoas que moram em determinadas regiões do país. Então isso é muito importante que seja colocado. E o pessoal do Rio de Janeiro há de concordar comigo aí. Tá bom? Legal, então. Dito isso, eu quero dizer o seguinte. No Código Penal brasileiro está prevista a legítima defesa, né, lá no artigo 25, que é o Código Penal de 1984, ou seja, o Código é de 40, mas com a reforma de 84. Né? Então, você tem lá a legítima defesa com os requisitos próprios da legítima defesa no artigo, lá no artigo 25 do Código Penal. Mas antes de falar do artigo 25, eu quero falar que o Código Penal brasileiro ele não faz uma diferenciação. Eu queria que você anotasse isso, porque é uma observação que você pode falar numa prova oral, você pode escrever numa questão discursiva, ou você pode simplesmente utilizar num debate, e que eu não vi ninguém falando. O Código Penal brasileiro, ele não faz uma diferença, presta atenção no que eu vou falar. E depois eu vou falar para vocês qual é a solução para isso. Eu tenho a solução. Beleza? Eu tenho a solução. O Congresso Nacional tem a solução. O Código Penal brasileiro não faz diferença. O Código Penal brasileiro não faz diferença entre a legítima defesa privada e a legítima defesa do agente público. Ela não faz essa diferença. Então, o Código Penal brasileiro, lá no artigo 25, ele não diferencia coisas que são diferentes, ou deveriam ser tratadas de forma diferente. Presta atenção, se eu estou andando na rua e alguém vem me agredir, se eu estou jogando bola e alguém vem me agredir, se eu estou jogando pôquer e alguém vem me agredir, se eu estou bebendo cerveja com meus amigos em casa ou num bar, alguém vem me agredir,
Eu não posso considerar que é a mesma situação de um policial, de um agente público que está no exercício da sua função. Eu não posso considerar que sejam as mesmas coisas. E o estrito cumprimento do dever legal não resolve esse problema porque é uma excludente com uma análise completamente diferente. Vocês já pararam para pensar nisso? A galera aqui do Instagram, a galera do YouTube, vocês já pararam para pensar nisso? Então, o artigo 25, ele não faz diferença entre uma legítima defesa particular e uma legítima defesa que é praticada pelo agente público no exercício da sua função. São coisas que podem ganhar traços bem distantes. E a gente não vê essa discussão. Por isso que esse debate é muito importante. E eu acho, e eu acredito, existe uma primeira finalidade nesse posicionamento do governador do Rio, que eu não vou falar aqui para vocês, porque do ponto de vista de segurança pública, existe alguma coisa que ele pretende com isso, mas eu não vou entregar o ouro aqui, porque, enfim, essa live aqui, acredito que todos que estejam assistindo sejam pessoas muito boas, mas a live é aberta, o YouTube é aberto, qualquer pessoa pode assistir. Então eu discutindo hoje com colegas, delegados, policiais e tal, eles disseram, não, mas o cara tem uma finalidade com essa fala. E é uma finalidade bem específica, que é de segurança pública. A segunda finalidade é gerar esse debate. Olha o debate que o cara está gerando. A legítima defesa estava lá dormindo no artigo 25 do Código Penal. E o nosso Código Penal brasileiro não responde à criminalidade de hoje. Não é por causa das penas. As pessoas discutem, tem que aumentar as penas. Não é isso. O Código Penal brasileiro, de 1940, que foi reformado em 84, ele não se adequa, ele não é adequado à criminalidade que nós temos hoje. Quais são os exemplos que a gente vê nos livros de direito penal? Tício matou Caio, botou veneno no chá, caiu no poço. São os exemplos, e essa é a criminalidade que nós vivemos. Tício matou Caio, com todo respeito ao Nelson Hungria? Não é. Não é. Será que o direito penal, que é o direito penal brasileiro, mas é o direito penal alemão, será que ele é suficiente para a criminalidade de hoje? Será que ele é adequado? A gente tem que rever os institutos do Código Penal. A gente precisa realmente de uma reforma ou um novo Código Penal. Mas não só da parte especial. A gente precisa de uma nova parte geral. Uma nova parte geral que enfrente o problema da criminalidade com a realidade brasileira. O Código de 84 não dá mais. Né? Sempre repetindo, o Código é de 40, mas com uma reforma em 84. Legal? Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pequena pesquisa aqui. Olha só, o nosso primeiro Código Penal mesmo, né? Eu não estou falando das ordenações não, estou falando do Código Penal. O primeiro Código Penal, que é o Código Penal do Império, de 1830, ele já previa a legítima defesa. E lá em 1830, no artigo 14 do Código de 1830, ele dizia o seguinte: será o crime justificável e não terá lugar a sua punição, a punição dele. Aí ele vai dar várias hipóteses. A primeira, quando for feito pelo delinquente para evitar mal maior. Quando ele fala delinquente aqui, pelo autor, né? Quando o autor fizer isso para evitar um mal maior. Primeira opção. E aí ele faz o segundo, quando for feito em defesa da própria pessoa ou de seus direitos. Terceiro, quando for em defesa da sua família. E aí ele coloca os requisitos da legítima defesa. Certeza do mal e de que o delinquente pode prosperar com esse mal, falta de outros meios e não ter havido da parte deles ou de suas famílias provocação ou conflito. Mas aqui, no Código de 1830, ele vê um tipo de defesa que é a legítima defesa para evitar um mal maior. Um tipo de justificável para evitar um mal maior. E aí, isso evolui para 1890, que é o primeiro código da República, que diz: não será criminoso aquele que praticar o fato para evitar mal maior. E aí, em 1940, surge o Código Penal, e em 1984 é feita a reforma. O artigo 25 do Código atual diz
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual iminente a direito seu ou de outra. Bom, esse artigo 25 do Código Penal, ele serve para aquele exemplo do Tício e do Caio, que o Tício vai dar um soco no Caio, o Caio desvia e dá um soco e serve para essa criminalidade. Agora, quando a gente fala de uma criminalidade de quase guerra civil, como ocorre nos morros do Rio de Janeiro, o artigo 25, a gente vai ficar discutindo aqui. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Primeira coisa, de acordo com o artigo 25 do Código Penal. Primeira coisa, tem que haver uma agressão injusta. O que é essa agressão? Bittencourt fala, agressão é qualquer ato de disposição contra bem jurídico. Cara, olha como isso é amplo. Olha só. Agressão, o que é agressão? Agressão é qualquer ato de disposição contra bem jurídico. Essa agressão tem que ser atual, está ocorrendo agora, ou iminente. Eu posso dizer, e aí eu concordo com o Witzel, que um cara carregando um fuzil já é uma agressão. Lúcio, mas não é uma agressão latente, iminente, futura? Não! Porque ao violar a norma, portando um fuzil, já há uma agressão a bem jurídico. Qual bem jurídico, Lúcio? Qual bem jurídico? A paz pública, a incolumidade pública. Já há agressão a bem jurídico. Lúcio, já há agressão a bem jurídico. Então, Lúcio, ele não precisa apontar a arma para alguém? Não, ele só precisaria apontar a arma para alguém se você estivesse falando de uma legítima defesa de um homicídio. Mas você não precisa ter uma legítima defesa só do homicídio. Você pode ter uma legítima defesa para proteger qualquer bem jurídico. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Lúcio, então quer dizer que se o cara está portando uma arma, se ele não está apontando para ninguém, ele está portando ilegalmente essa arma, esse ato ilícito já é uma agressão? Eu entendo que sim. Lúcio, mas o artigo 25 do Código Penal, entendendo que já é uma agressão, permitiria o abate dessa pessoa? Daí eu já digo para vocês, o artigo 25 tem dificuldade de resolver esse problema. Por quê, Lúcio? Por quê? O artigo 25 diz que está em legítima defesa quem usa moderadamente, adequadamente, proporcionalmente. E aí que entra o problema. Será que é proporcional um sniper a quilômetros de distância efetuar um disparo e abater aquele sujeito? Aí o Witzel fala, o policial vai pro tribunal do júri e lá o júri vai resolver. Coitado do policial. Coitado do policial. Está ali em serviço, a mando do Estado. Não, ele vai pro júri, não se preocupa não, o povo vai entender. Não, o povo não é isso. Deixa o cara lá responder. É muito tranquilo responder um homicídio para júri, é bem tranquilo. Não tem demais, o povo vai absolver, vai ser 7-0. Não se preocupa não. Ele falou isso Gente, o artigo 25 do Código Penal, ele não serve para a criminalidade de hoje. Ele não resolve o problema da Ana Hickman lá, do cunhado da Ana Hickman. Ele não resolve problemas que nós enfrentamos hoje no campo. Ele não resolve problemas hoje que nós enfrentamos em relação aos crimes organizados. O Código Penal é ultrapassado. Aí é importante que se diga que existe um projeto muito importante e eu acredito que esse projeto será aprovado em curto espaço de tempo para alterar o artigo 25 do Código Penal. Aí que eu quero que você se ligue. Eu vou compartilhar a tela aqui com a galera do YouTube. É esse projeto aqui, ó. Anotem aí, eu vou deixar na descrição do YouTube, tá? Projeto de lei número 7883 de 2017. Ok? Projeto de lei, anota aí. Projeto de lei 7883 de 2017. Esse projeto, a relatoria dele é do deputado João Campos. Esse deputado João Campos é um deputado por Goiás, reeleito,
que é o preferido do Bolsonaro para ser o presidente da Câmara. Deputado João Campos. Ele é o relator desse projeto. Por isso que eu acredito que esse projeto será aprovado. Bom, o que diz esse projeto? Ele muda o artigo 25 do Código Penal. E queria agradecer aqui o meu querido amigo Kleber, delegado aqui de Brasília, que me cedeu aqui o texto. Ele ele faz alterações no Instituto da Legítima Defesa. Na verdade, ele altera, ele acrescenta parágrafos nos artigos 23 e parágrafo único, ao artigo 23 e um parágrafo único no artigo 25. Então, resumindo, ele acrescenta parágrafos ao artigo 23 e acrescenta um parágrafo único no artigo 25 do Código Penal. É um projeto de lei, ainda não vale. É um projeto de lei, está lá na Câmara, está em tramitação, mas acredito que será aprovado. E ele diz o seguinte, artigo 23, parágrafo 2º. Lembrando que o artigo 23 ele vai elencar quais são as hipóteses de excludentes de licitude. Né? O artigo 23. Aí, no artigo 23, ele inclui um parágrafo 2º. No artigo 23, quem tiver aqui vai ler comigo aqui, olha. Parágrafo 2º. O juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou deixar de aplicá-la, desde que, em face das circunstâncias, verifique ter o excesso o excesso na excludente, o excesso na legítima defesa, ou no estado de necessidade, enfim, verifique ter o excesso, resultado de excusável medo, surpresa, susto ou perturbação do ânimo do agente. É o chamado medo excusável. Então, algo que era meramente doutrinário vai para a lei. O que é o medo excusável? Às vezes o cara se excede na legítima defesa, porque, poxa, quando você é agredido, aquilo sai da normalidade da sua vida. Você não pode colocar numa balança ali milimétrica e dizer, você se excedeu. Você está num quarto de hotel, luxuoso, com uma das mulheres mais famosas do Brasil, que é a Ana Hickman. De repente um louco entra armado, atira contra ela, atira contra a sua esposa, que estava no quarto. Você consegue tomar a arma desse cara, e ali você vê aquela loucura, você vai calcular. Você deveria ter calculado, você deveria ter ficado mais calmo e calculado a proporção da sua reação. Não dá. Então esse parágrafo 2º resolveria situações de excesso, justamente por surpresa, medo, susto, perturbação do ânimo. Ok? Parágrafo 2º. Parágrafo 3º. Não é punível o agente público. Aí a gente cria uma situação para o agente público. O artigo 25 não diferencia. Mas aqui o parágrafo 3º, que poderia ser acrescentado, e acredito que vai ser acrescentado, não é punível o agente público que, a fim de cumprir um dever de seu cargo, presta atenção, utiliza ou ordene o uso de armas ou outros meios de coação física, quando necessário para repelir resistência armada à execução de ato legal, ou em qualquer caso para evitar a realização de crimes de homicídio, sequestro, roubo, com emprego de arma, naufrágio, desastres aéreos e destruição de veículos de transporte público. Então ele cria uma situação específica para evitar a realização de crimes. Parágrafo 4º. Também não é punível o agente público, específico para o agente público, que utilize ou ordene o uso de armas contra o indivíduo que haja feito vítima refém ou que esteja portando ostensivamente arma de fogo em área pública, com ato ou intenção hostil. Aí o sniper, pum! Parágrafo 4º, que pode ser inserido lá no artigo 23 do Código Penal. É um projeto de lei, está no YouTube. Vão lá no YouTube, clica lá que você vai ler o projeto de lei. Não é punível o agente público que utilize ou ordene o uso de armas contra o indivíduo que haja feito vítima refém ou que esteja portando ostensivamente arma de fogo em área pública com ato ou intenção hostil. O cara tá lá com um fuzil. Vai fazer o quê? Tá aqui. Soluciona, acaba a discussão. Vai ser aprovado se Deus quiser.
Aí vem o helicópterozinho, o sniper, ou o cara de uma distância, sniper, fuzil, o BOP vai subir. Ah não, o BOP tem que subir e esperar o cara atirar lá na polícia militar. O CORE vai subir, vai esperar os caras atirarem nos policiais. Ah, agora é legítima defesa. Não. Então isso resolve. Parágrafo 5º. Considera-se ato hostil a ação agressiva e deliberada com o intuito de provocar os efeitos lesivos ou danosos contra, respectivamente, pessoas ou patrimônio, intenção hostil ou propósito de praticar ato delituoso, evidenciado por atitudes e comportamentos suspeitos, indicando a possível ocorrência de hostilidade com ameaça à integridade física de pessoas ou danos ao patrimônio. Lígia, falando, Lúcio, que pele linda é essa que eu não conhecia? Tá aqui, tá no Vou Ser Delegado, você tá no lugar certo. Projeto de lei, leiam e defendam esse projeto de lei, 7883 de 2017. Claro, vai ser revisado, né? Aí vai, isso aqui, gente, é da bancada da bala. Vai passar? Vai passar, mas talvez não passe com o texto que eu li para vocês aqui, tá bom? Talvez não passe com o texto que eu li para vocês aqui, mas esse é o texto, vamos dizer, completo. Queria pedir desculpa ao pessoal do YouTube aqui, a iluminação não está tão boa porque eu tive que levar minha iluminação lá para o estúdio. Compreenderam? Legal? Lúcio, qual é o problema? O problema é que o artigo 25 do Código Penal foi feito por Tício matou Caio. Não resolve o problema. Não resolve. Temos que reformular. Lúcio, eu achei exagerado. Beleza, vamos debater. O Congresso Nacional está lá para isso. Mas eu quero dizer para vocês que existe esse texto. E esse texto é o texto que provavelmente será aprovado. E é esse texto que o Bolsonaro sempre falou na sua campanha, que a gente tem que mudar. E o Bolsonaro estava certo. Você não pode considerar que a legítima defesa do agente público é a mesma do particular. São situações diferentes. Ok? Ai, Lúcio, mas coitadinho, às vezes ele é o local que ele vive. Com esse coitadismo a gente chegou onde a gente está. Temos que repensar. Temos que repensar como a gente... Eu estava vendo hoje, né, um colega delegado me mostrou um vídeo. Eu não consegui ver o vídeo. De uma briga de duas meninas na escola. A menina cai, ela pisa no pescoço. É uma menina, deve ter 12 anos. Ela pisa no pescoço da menina. A gente tem que rever a legislação para menores. A gente tem que rever. Tem que rever. Eu entendo que constitucionalmente não é possível reduzir a menoridade penal. Não porque eu acho que não tem que reduzir, eu acho que teria que reduzir. Mas, enfim, eu acho que o Supremo vai entender que é cláusula pétrea. Mas tem que mudar. Uma internação, cara, hoje, internação e nada é a mesma coisa. Semi-liberdade. Enfim, temos que pensar em muitas coisas. Compreenderam aqui? Legal? Faz sentido para vocês? Então, gente, leiam esse texto, debatam, levem isso para frente, falem dessa dificuldade que é o nosso Código Penal, que é de 1940, com a reforma de 84, que não soluciona a criminalidade de outro. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Agradeço muito a participação de vocês. Não deixem de se inscrever aqui no canal e compartilhem, tá? Esse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar outras pessoas também, tá bom? Até a próxima, então. Valeu, tchau. Valeu, gente. Obrigado aí, tá? O Christopher está dizendo, o Rogério Greco entende que a depender do caso, como inexigibilidade quando tivesse. Tudo bem, Christopher, mas são remendos, concorda? Remendos. Alguém fala em legítima defesa antecipada. Remendos. Remendos. Temos que mudar a legislação, Christopher, e a galera aí. Tá bom? Pessoal, espero que tenham anotado tudo esse debate, é importante. E espero que tenham gostado aqui, tá? Fiquem com Deus, até a próxima, tchau.